Hoje eu vou fazer a leitura de um texto da nossa querida Claudinha Vilas Boas, que escreve para o blog Textos Soltos, e é uma sugestão, inclusive, que eu achei muito bacana. O título do texto da Claudinha, que ela escreveu no dia 7 de dezembro deste ano, que segue para o seu final, é Diário Positivo. Vamos lá. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal que tem se mostrado muito positiva. Há algum tempo tenho feito movimentos no sentido de melhorar minha qualidade de vida, tanto no campo físico como no emocional e espiritual, uma vez que o equilíbrio de todos eles nos coloca em um caminho evolutivo. Esse caminho é aquele em que buscamos a maturidade emocional, o crescimento espiritual e o tão desejado estado de paz. Há que se entender que, vivendo num mundo tão conturbado e conflituoso como esse dos nossos tempos atuais, essa não é uma tarefa fácil. É trabalhoso, mas muito gratificante. Sempre comparo esse tipo de situação à flor de lótus, que floresce imaculada em meio à água lodosa. Analogamente, seria mantermos a pureza de nossos corpos e mentes, mesmo rodeados pelo atual caos. Neste novo propósito, gradativamente comecei a mudar hábitos alimentares e comportamentais. Alimentar corpo e mente de forma mais saudável. E isso incluía aprender a preparar muitos dos alimentos que eu iria consumir, e tantos têm sido os aprendizados. Entre erros e acertos, me vi realizando atividades às quais não acreditava ser capaz. Coisas que achava chatas e trabalhosas adquiriram o status de prazerosas. Há todo um trabalho interno sendo feito e que traz conquistas a cada novo passo. Como uma criança que se alegra ao conseguir realizar uma tarefa na qual tinha dificuldade e assim vai evoluindo em seu crescimento. Somos também almas em crescimento, com aprendizados e descobertas diárias e incessantes. Basta que não nos acomodemos, que não deixemos o brilho da criança interior do nosso espírito aventureiro arrefecer. Nessa jornada, decidi registrar diariamente as conquistas. A princípio, a ideia seria fazer uma lista e checar ao final do dia o que eu teria conseguido cumprir. Contudo, intuitivamente, decidi fazer algo inusitado. Todos os dias, anoto tudo de positivo que consigo realizar, todas as pequenas conquistas e novos conhecimentos. Relaciono todos os cuidados com a minha saúde física e mental. Confesso que há dias em que a lista é bem curtinha. Afinal, há dias e dias, cada um com a sua energia e disposição. Contudo, a lista pequenina me incentiva a aumentá-la no próximo dia, e o resultado tem sido muito produtivo. Todo esse processo de autocuidado tem resultado em um aumento e maior constância de momentos de paz interior e gratidão pela vida. Então, fica aqui uma simples sugestão que espero que possa agregar positividade à sua jornada. Lembrando que cada caminho é individual, assim como seus processos e resultados. Essa é apenas uma pequena contribuição de uma alma buscadora a acertar os passos nessa viagem incrível, a qual chamamos de vida. Cláudia Vilas Boas. Olha, a Claudinha, a Andréia Cardoso e o Silvio Albuquerque fazemos parte de um grupo onde nós nos comprometemos a exatamente percorrer esse caminho de melhoria em todos os níveis, mas a gente ultimamente tem, acho que de 2 meses para cá, a gente começou um trabalho muito voltado para o físico, né? Então a gente parou de comer açúcar, consumir o açúcar refinado, né? Para o meu cafezinho básico, ainda tomo um açúcar de coco, ponho um pouco, utilizo um pouco, mas uso. Açúcar eu cortei geral, açúcar refinado, doce, bolo. E o interessante, antes de entrar de fato nessa pérola que é esse texto da Claudinha, uma coisa que eu preciso falar para vocês, né? Já que eu tenho aqui um público que me acompanha, essa coisa de deixar o açúcar
É interessante porque eu sempre ouvi que eu precisava parar de comer doce, embora eu não fosse nenhuma viciada em doce. E quando eu decidi parar, as pessoas que me diziam que eu deveria parar se chocaram. Não, mas você tem que comer açúcar. Eu falo, mas eu como de frutas e o açúcar de coco, né? Que não contém os aditivos de um açúcar refinado. E então, assim, foi meio não é que foi conflituoso, mas como é desafiador você ir contra o sistema, porque o sistema te fala que açúcar faz mal à saúde, mas eles não te colocam a coisa de forma clara e eles te bombardeiam 24 horas por dia para você consumir um monte de porcaria que tem açúcar industrializado, né? Ah, mas o corpo precisa de açúcar. Sim, mas não dessa porcaria industrializada que está no supermercado. Existem vídeos que mostram os benefícios de se parar de consumir açúcar. Assistam. Eu posso até deixar aqui, deixa eu até marcar para a titia não esquecer. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo, vocês assistam. Não é o que faz mal, são os benefícios de se parar de comer açúcar. Por quê? Quando você entende os benefícios das ações, eu acredito que fique mais fácil você adquirir um novo hábito. E digo mais, foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque o sistema planta na nossa cabeça que cuidar da saúde é difícil e sacrificante. Não é. Eu nunca gostei de atividades físicas, eu não gosto de academia, não vou para academia, porque, sinceramente, é uma coisa que nunca me agradou, porém, descobri alternativas, como vocês já sabem, que eu já cansei de falar daquele menino Henrique Lima, que é um professor de educação física, que tem sei lá quantos vídeos no canal dele. Meu, depois que eu comecei a fazer atividade com esse menino, realmente eu tomei gosto. E é interessante o volume de informações que começou a chegar, como a Claudinha falou, né, de fazer as receitas, nunca gostei. E hoje, naturalmente, eu vou fazer, né, aprontar a minha alimentação com alegria, porque eu sei que eu estou fazendo algo de positivo para mim. Quando você toma a decisão de cuidar de você, essa decisão precisa ser integral. Veja, nós somos produto de vários corpos sutis. O nosso físico é produto de vários corpos sutis. Não adianta você cuidar de um e descuidar do outro. E o corpo físico é o templo sagrado da alma. Se nós não cuidarmos dele, nós seremos também chamados a essa responsabilidade. Já tive hábitos altamente nocivos, assim, nunca fumei, nunca fui de beber muito. Quando eu quero, tomo meu vinhozinho, minha cervejinha também, isso aí não tem nada demais, o problema é o excesso. Nunca fui de comer muito doce, mas o açúcar realmente, desde que eu cortei, opa, parou aqui, né? Eu senti uma diferença muito grande. A disposição, o funcionamento do organismo, né? O próprio emagrecimento, é claro que você começa a desinchar, e uma série de outros benefícios. E é incrível como cuidar da saúde é simples, é isso que eu quero dizer para vocês. Não tem nada complicado. Eu era um tipo de pessoa que falava assim, nossa, imagina, fazer dieta, ter uma alimentação saudável custa muito caro. É isso que eles plantam na nossa mente. Você não precisa comprar aquele monte de coisa. Tem um monte de coisa que você pode fazer simples, mudando hábitos e integrando a tua alimentação, altamente benéficos e muito acessíveis. É uma questão de querer. Então, me surpreendeu quando eu decidi parar de comer açúcar, me surpreendeu a facilidade com que eu me desliguei do açúcar. E a quantidade de receitas saudáveis e saborosas que existem por aí, inclusive de doces, né? A Claudinha é a menina do coco. Do coco, tudo que ela faz, né? O bolo de coco, é o leite de coco, é o óleo de coco, é tudo de coco. E fica uma delícia o pão de coco. Então, assim, a gente descobriu e acessou, né? Nós temos descoberto e acessado receitas fantásticas, mesmo vídeos com atividades físicas rápidas e altamente funcionais.
Então, se eu puder passar uma mensagem para vocês, é essa. Não existe dificuldade para cuidar da gente. Isso foi plantado pelo sistema. É possível sim viver sem o açúcar refinado. Eu sei que tem gente que é o famoso formiguinha, né? Que não vive sem um doce. Você não precisa abrir mão do doce em si, mas você pode mudar um hábito. Você pode substituir, né? E é muito, mas é muito mais simples do que eles pregam pra gente, tá? Agora vamos entrar aqui nesse texto fantástico da Claudinha, né? Todo esse processo todo esse processo que culminou nessa decisão de cuidar melhor do corpo, da mente, da alma, é algo, eu diria, viciante, inclusive. Quando você descobre esse caminho, né, do quanto é prazeroso cuidar de si, quando você percebe o quanto você se melhorou fisicamente, mentalmente, energeticamente, é óbvio, você entra num caminho onde você quer cada vez mais cuidar de você. E tudo aquilo que ainda precisa ser corrigido se torna muito mais simples. E é interessante aqui o que ela falou, principalmente desse diário positivo. Isso eu não faço. Aliás, achei fantástica a tua ideia, Claudinha. Veja, a princípio seria um checklist, né? De tudo aquilo que ela faria no dia. Não, se tornou um diário de autogratidão. Não há nada mais importante nas nossas vidas do que o auto. O auto-amor, o auto-perdão, o auto-respeito, o auto-reconhecimento, o auto-cuidado, a autogratidão. Porque, veja, quando a gente decide esse tipo de coisa, a gente tem um longo desafio. Primeiro porque o nosso corpo está habituado em hábitos, aí também é redundância demais, né, filhinha? Né? O nosso corpo está totalmente, né, adequado naqueles hábitos nocivos. E para você substituir um hábito, você precisa de outro. Só que qual é a ideia? Isso para mim, tá? Substituir um hábito nocivo por um hábito saudável. É a mesma coisa das crenças limitantes. Você substitui uma crença limitante por uma crença motivadora. E é possível. Então, veja, quando você coloca... Eu sou fã da escrita. Você pegar um caderno e escrever, isso é altamente didático, certo? Aliás, é altamente, não é nem didático, desculpa, gente, é altamente terapêutico. Você escrever sobre as suas emoções é terapêutico. Você escrever num caderno as suas pequenas conquistas, não importa o tamanho da lista, te automotiva. E quando você percebe que você faz coisas que antes você não fazia, você fala, putz, grilo, que coisa bacana. E muitas vezes eu me achava incapaz de fazer certas coisas. Hoje eu faço com tranquilidade, com naturalidade. Isso é fabuloso. E esse auto-reconhecimento é muito importante, porque isso estabelece cada vez mais uma relação de intimidade da gente com a gente mesmo. Porque, gente, não adianta, sem auto-amor, sem se olhar para si, não tem lá fora. A primeira relação a ser curada é a nossa conosco. E a gente não pode resolver nada lá fora se não resolver aqui dentro. Quantas vezes, repetidamente, vocês me ouvem dizer isso? Se vocês falarem, já estou com os pacovás cheios, lá vem ela de novo falando disso. É isso aí. E vou continuar falando, né? É importantíssimo porque nos fizeram acreditar que cuidar da gente é egoísmo. Não é. Então vamos desconstruir isso. Então, assim, achei essa ideia fabulosa. Aqui ela está fazendo, né? Trazendo toda a experiência dela com relação a essa mudança alimentar e tudo mais. Mas isso serve para a vida. Todos os dias, escreva algo pelo qual você é grato para você. Existe o caderno da gratidão, o pote da gratidão, onde você faz o exercício, né? De escrever por aquilo que você é grato. E a autogratidão, você já praticou? Poxa, olha que legal! Quantas vezes eu acordo, porque eu tenho um compromisso de fazer minha atividade de segunda a sexta. E tem dias que eu acordo e falo, eu não vou fazer nada. Hoje eu não tô afim. E tem dias que eu não faço. Tá tudo beleza, principalmente se eu tenho trabalho de mesa radiônica, porque eu prefiro fazer logo cedo.
Mas essa semana mesmo aconteceu o seguinte, eu levantei e falei, não vou fazer. Na terça, eu não vou fazer. Não fiz. Fiz as mesas, terminei as mesas, falei, agora eu vou fazer a minha atividade. E eu me senti orgulhosa de mim, porque eu jamais faria isso. É uma pequena conquista. Porque eu fiz algo, como eu disse, que eu jamais faria antes, e foi uma coisa que eu realmente tive vontade de fazer. Por mim. Todos os dias, quando eu levanto para fazer atividade física, mesmo em dias que eu não quero e que ainda assim eu faço, eu me agradeço. Eu agradeço meu corpo. Obrigada por você estar aqui comigo fazendo. Que bom que a gente levantou. Que bom que a gente fez. Que bom que a gente venceu a preguiça ou a procrastinação, o auto-boicote, porque eu acho que é muito mais a questão do auto-boicote. Que bom que a gente venceu o auto-boicote. Que bom que a gente está aqui se movimentando, né? Não importa se a minha atividade física dura 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Não importa se hoje eu não estou a fim de fazer nada, eu só vou fazer um alongamento. Não importa. Importa que eu estou vencendo os meus próprios, não é nem meus limites, é o meu auto-boicote. Não importa que hoje eu tô com uma baita vontade, porque tem dias que dá vontade de comer um doce. Como eu não compro, eu já não comprava, né? Teve uma época que eu não deixava faltar um chocolatinho em casa. Mas não era de comer, comer, comer. Depois que eu larguei o açúcar, eu parei definitivamente. Então, assim, não tem. Tem dias que me dá vontade de comer um doce. Eu espero passar, ou eu, né, consumo uma fruta, ou eu faço. Eu tenho aí umas receitinhas, né, de bolo sem açúcar. Ó, melzinho na chupeta, ficou uma delícia. E faço. Não precisa sacrifício para cuidar da saúde. É isso que a gente precisa entender. Não tomo nenhuma substância de coisa né, que o pessoal, né, principalmente quem quer ficar muito bombado, toma. Não tomo nada disso. A minha mudança de hábitos alimentares, ela foi realmente muito consciente. A nossa, né, Claudinha, o próprio Silvio e a Andréia, foi muito consciente e a gente compartilha aquilo que a gente tem percebido, tem sentido, a gente troca receitas, troca atividades físicas, aí descobre uma coisa, esses dias a Andréia postou sobre o sal integral, né? É óbvio que se você perguntar para o médico, ele vai dizer que é loucura, claro. Mas procurem pesquisar. E outra coisa, eu acho que o que vale mais é a própria experiência, né? Como é que eu estou me sentindo? Mas essa temática do texto da Claudinha, né? Essa coisa de você escrever num caderno, né? As suas vitórias, é muito legal, é muito inspirador e é muito importante, porque a gente não dá conta das coisas boas que a gente realiza. Quando a gente pisa na bola e faz besteira, a gente fica se consumindo, se condenando. Mas quando a gente faz uma coisa boa, engraçado como a gente tem dificuldade, né, de reconhecer. Tem um trecho aqui, ó. Alimentar o corpo e a mente de forma mais saudável. Não adianta você se alimentar saudavelmente e encher sua mente de lixo, ou vice-versa. Se alimentar mentalmente de coisas boas e consumir um monte de porcaria. Se vocês param para olhar, né, o que eles fizeram da indústria alimentícia, é uma coisa absurda, né? Esse consumo desenfreado né, esses fast food da vida, não que eu não coma uma vez ou outra, você precisa, né, ir num shopping ou alguma coisa, você come, mas eu não como esses lanches porcaria com carne do que a gente sabe que é, né? Eu como em restaurantes que oferecem realmente, né, o que tudo indica, comida de verdade, né? Mas é muito raro, principalmente quando a gente entende que está lá fora. Agora, é claro que a gente também não vai ser radical. Então, por exemplo, você sai, né, com uns amigos, você vai almoçar na casa de alguém, é claro que você vai participar daquilo, né, gente? Não adianta também querer, como eu disse, ser radical demais. Não é a exceção o problema.
A questão é manter a regra. Então, durante, né, toda a minha semana, mesmo no fim de semana, eu como de forma consciente. Uma vez que eu for fazer um programa diferente, não vai interferir em nada. Agora tem uma outra caixinha aí, tá? Que precisa ser falada. Isso aí é um entendimento. Por exemplo, eu faço academia para poder realmente comer tudo que eu quero. Não, eu faço de segunda a sexta, mas sábado tá tudo liberado. Pensem nisso. Por quê? Se você for, principalmente para quem quer, né, realmente de fato o tal do emagrecer, você durante a semana consome X e queima X. No fim de semana você consome X elevado à potência máxima. Foi por água abaixo todo o trabalho que você fez, porque você acha que fim de semana está liberado. É o que eu falei, não adianta radicalismo, mas também não adianta chutar o pau da barraca. A reeducação alimentar, eu nunca gostei de dieta. Eu não faço dieta. Eu estou me reeducando, aliás, eu estou aprendendo agora o que é se alimentar de verdade. Embora minha mãe sempre cozinhou, né, de forma saudável, porque meu pai há muitos anos foi diagnosticado com hipertensão, ela também, então a minha comida sempre foi praticamente sem sal, sempre verdura, legumes, essas coisas, né, sempre tudo muito caseiro e tudo muito saudável. Mas eu tinha meus hábitos, né, de comer porcaria, cortei tudo. Absolutamente tudo. E é uma questão de você realmente. É uma escolha. É realmente uma escolha. É olhar para você e dizer assim: afinal de contas, o que é que eu estou fazendo comigo? E o que é que eu quero para mim? E o que é que eu quero daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Que tipo de corpo, que tipo de saúde eu quero ter? Porque esse negócio de que envelheceu tem que ficar doente é outra caixinha do capiroto. Eu sempre falei disso. Você vê senhores aí de 80, 90 anos, muito bem, obrigado. Por quê? Porque lá atrás começaram a se cuidar. Essa é a grande mensagem. O corpo é uma máquina, mas se você dá a manutenção correta, qualquer máquina que você dê uma boa manutenção, uma manutenção correta, ela vai durar muito tempo. Então, gente, é tanta caixa que tem por aí que a gente realmente precisa trabalhar. E entre elas, né, eu reforço aqui essa de que cuidar da alimentação é difícil. Não é, não. Pelo contrário, é até mais simples. É até mais simples. É uma questão, inclusive, da gente entender, né? É seguir pequenas regras, né? O mastigar devagar, porque o cérebro tem aquele tempo para entender que está saciado o organismo, piriri pororó. É realmente fazer uma seleção daquilo que está sendo ingerido, né? O barato ou o rápido sai caro, principalmente para as donas de casa, que muitas vezes tem jornada dupla, até tripla, é complicado. Mas existem formas. Um dia desse eu vi um vídeo de uma moça onde ela mostrava como era a rotina dela. Ela, de domingo, tira 2 ou 3 horas do domingo para fazer toda a alimentação deles para a semana. Então, ela cozinhava, acho que 3 tipos de mistura, arroz, feijão e um monte de legumes. E ela montava lá as marmitinhas, né? Uma com arroz, feijão, por exemplo, brócolis e frango. A outra arroz, feijão, cenoura e peixe. E ela armazenava lá, explicava inclusive o tempo que podia ficar armazenado. Eu falei, às vezes a gente, né, coloca tanto bloqueio, mas dá trabalho, mas é difícil. Mas é para o seu bem. Imagina você fazer toda a tua comida e durante a semana você ficar tranquilo, né? E outra coisa, a questão de prioridade. A questão de prioridade. Então, assim, eu acho que todas essas questões, o que a gente muitas vezes fala no grupo é essa necessidade de cuidar mais do corpo tem sido um processo natural para todos nós. E, assim, interessante, porque parece que agora a gente está entrando num nível de frequência onde essa necessidade de cuidar do físico é indispensável. É como se viesse um entendimento real da importância de cuidar do corpo, de cuidar da matéria. Mas realmente é um processo, é natural, mas eu não posso deixar aqui
de falar, porque é algo que nós estamos experienciando, não é que ninguém veio contar. E nada como a gente compartilhar essas experiências para dizer, gente, é altamente possível e acessível cuidar do corpo, cuidar da alimentação sem sacrifício e de forma realmente acessível. É questão da gente realmente decidir. Todas as doenças do corpo, né, que se somatizam no corpo, têm influência do açúcar. Isso aí vocês podem ter certeza. Já vi aí relatos de médicos falando inclusive do colesterol. Ah, o povo fala que é gordura? É açúcar. É o grande veneno da indústria, o açúcar. E que vai em tudo. Você pega aí um casamento, bolo, doce, não sei o quê, tudo vai o tal do açúcar. Você pega restaurante, consome açúcar. Pensa no volume de dinheiro que a indústria, só nesse nicho, né, do açúcar refinado, é muita grana. Não dá nem para imaginar. Então, assim, eu acho que é uma questão de consciência, é o que eu falei. Quando você percebe os benefícios, você começa a investir mais em você. E esse recurso da Claudinha, escrever, ele te dá ali, ó, visualmente, né? Não é aquele, não é nem a noção, é a constatação do quanto você está progredindo. Então, assim, é realmente se colocar em primeiro lugar. Autocuidado é tudo que a gente precisa. É tudo o que a gente precisa. E uma vez que a gente descobre o prazer de cuidar de si, meu amigo, tudo o que eles não querem é isso. É o auto-amor, é o auto-cuidado, é o auto-respeito, é o auto-perdão. É tudo o que eles não querem. E quem entra nesse entendimento e que passa a fazer por si, ó, frequencialmente, se eleva muito. E a gente sabe o que é uma pessoa vibrando alto, o quanto ela é capaz, inclusive, de neutralizar a energia negativa de outros. Então, aqui fica essa sugestão da Claudinha, né? Uma pequena contribuição de uma alma buscando acertar os passos nessa viagem incrível a qual chamamos de vida. E cada um, como ela disse, no seu tempo, no seu entendimento, com a sua bagagem, mas o importante é começar, porque o resultado vem. Apenas se dedique. Às vezes a gente se dedica tanto a outras coisas, por que não, né, nos dedicarmos a nós mesmos? Tá bom, minha gente? Fica aí esse textão da Claudinha, diário positivo, embora, como eu disse, esse diário positivo pode também e deve ser utilizado para outras coisas, né? O que você fez hoje que te trouxe alegria, satisfação, prazer, que te fez se sentir tão bem? Pode ter sido um encontro com um amigo, pode ter sido até mesmo o fato de você ter ido comer num lugar que você gosta e comer o seu prato preferido, pode ter sido ler um livro, pode ter sido ter assistido um vídeo, ter ouvido uma música que há muito tempo você não ouvia, não importa. Pode ter sido um trabalho que você fez e que deu super certo. Vai lá e escreve. E agradeça por aquele momento feliz daquele dia. Isso tende a se potencializar, é o que eu falo, onde você põe foco. Aquilo se potencializa. Então, se a gente, até as pequenas coisas, né, gente? Né? Um dia bonito, a chuva, um passarinho que pousa na tua janela cantando, um afago, né, que você faz num bichinho, qualquer coisa, né? O fato de você estar na companhia das pessoas que você ama. A gente precisa dar mais foco, de fato, naquilo que nos realiza e não naquilo que nos consome. Tá bom, criançada? Claudinha, meu amor, um beijo, gratidão. Que texto fantástico esse que você trouxe. E gratidão por compartilhar essa experiência, né? Que me deu a chance de falar também. Que você todos os dias tenha muitos e muitos motivos para escrever na sua listinha, que ela aumente a cada dia. Amo você. Um grande beijo, minha querida. Ela que está se preparando aí para alçar novos voos, né? Com os textos dela aqui no YouTube. Quando as coisas estiverem ok,
a gente vai fazer aí um trabalho, né? E vai ser muito importante que vocês que me acompanham aqui também acompanhem a Claudinha, tá bom, minha gente? Amanhã eu volto com mais um texto, com mais um vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Fazer aqui um adendo, né? Eu comentei no começo do vídeo, né, desse trabalho que a gente realiza juntos, e eu não agradeci aqui, eu preciso agradecer não só a Claudinha, como também ao Silvio e à Andréia, porque esse grupo, onde a gente discute muitos assuntos, se tornou realmente um grupo onde a gente tem a oportunidade de aprender muito uns com os outros. E o crescimento, ele é de todos nós. O compartilhar de experiências, essa automotivação que a gente traz um para o outro, Nossa Senhora, nos colocou realmente num outro patamar. Porque evolução é isso. Ela tem começo, mas ela não tem meio, muito menos fim. E muitas vezes contar com o ponto de vista e a experiência do outro, não como imposição, mas como um motivo de inspiração, ajuda demais. Tá bom, minha gente? Só para complementar aqui, agora sim, encerrou lá o vídeo, porque eu não tive ali onde dar um corte, mas agora, de fato, eu encerro esse vídeo. Um beijo para Claudinha, um beijo para o Silvio, um beijo para a Andréia e um beijo para vocês. Amanhã eu volto com mais um texto. Fiquem com Deus. Um cheiro.